Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez para gravar um vídeo. Hoje a gente vai sobre 6 leituras para você fazer em agosto, né? Então, leituras de agosto, 6 livros para ampliar o olhar sobre a sociedade. Confira títulos que abordam espiritualidade, desigualdade social, memória, preconceito, filosofia e os dilemas que moldam a experiência humana. Aí aqui tem a amostragem de alguns livros, né, para vocês verem. A leitura continua sendo uma das principais formas de compreender diferentes realidades e ampliar o olhar sobre questões que atravessam a sociedade em meio a narrativas que transitam entre ficção e não ficção. Os autores desta lista exploram temas como espiritualidade, desigualdade social, legado, memória, preconceito e transformações humanas. Aí, ó, O Quarto dos Outros. Entre manifestações espirituais, segredos familiares e diferentes expressões de fé, o romance escrito por Rose Pinheiro é ambientado no interior fluminense, explorando os encontros entre o mundo dos vivos e dos mortos. A narrativa acompanha personagens marcados por traumas, mistérios e conflitos que revelam o valor da escuta, do pertencimento e da convivência entre crenças distintas. Com inspiração no sincretismo religioso brasileiro, a autora convida o leitor a refletir sobre liberdade de consciência, diversidade e intolerância religiosa. 2. O Homem-Máquina de Taruan. Ao unir ficção científica e crítica social, Eliander Acosta constrói uma narrativa que dialoga com heranças históricas ainda pertencentes na sociedade brasileira. Aí tem a imagem do livro aqui. A trama remete às marcas da escravidão, da desigualdade de classe e do racismo estrutural, para refletir sobre os mecanismos de exclusão perpetuados ao longo das gerações. Em meio à luta por justiça, a obra destaca a empatia e a resistência como forças capazes de transformar realidades. Oh, Jesus. Três. O Velho Sábio e a Verdadeira Riqueza. Em uma narrativa que remonta às antigas parábolas e alegorias filosóficas, Manassés Carlotto apresenta a história de Mateus, jovem que deixa a aldeia natal em busca de riqueza. A missão do personagem revela um dilema que atravessa séculos do pensamento humano, a diferença entre acumular bens e construir uma vida com propósito. Por meio desta fábula contemporânea, o autor explora temas como legado, comunidades e as escolhas que moldam a humanidade. 4. O Império Ameaçado. Este livro transporta o leitor para o fim do Império Romano em uma narrativa que combina acontecimentos históricos e fantasia épica. Entre disputas políticas, conflitos religiosos, batalhas e magia ancestral, a obra acompanha personagens que enfrentam o mundo em transformação. Com base em décadas de pesquisa sobre a antiguidade, o professor de história Marcus Waller constrói uma trama sobre poder, conhecimento e os desafios de uma civilização à beira do colapso. 5. Testamento, a imagem e o tempo, uma travessia metafísica. O livro revisita grandes tradições filosóficas, religiosas e histórias para refletir sobre o verdadeiro significado do legado humano. Em diálogo com pensadores da antiguidade, diferentes culturas e figuras que marcaram a história, a obra percorre um amplo arco de referências que vai de Pitágoras a Platão, de Aristóteles a Laozi, alcançando também nomes como Schrödinger e Asimov. Ricardo Almeida propõe uma nova compreensão sobre herança, memória e permanência. 6. Eu não tenho lugar de fala. Ao examinar as raízes históricas do racismo, do machismo e de outras formas de discriminação, Francisco Vilas Boas reflete sobre o papel de grupos socialmente privilegiados na construção de uma sociedade mais justa.
com contribuições de filósofos, historiadores e intelectuais do movimento negro, feminista e indígena, o autor aborda a herança da escravidão e da colonização do Brasil e defende que reconhecer o próprio lugar não significa permanecer em silêncio, mas transformar privilégios em escuta, responsabilidade e ação coletiva. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!